Fala, galera! Estamos aqui para mais um IBPEA Cast. E quem é a convidada de hoje, Fernanda? É Dilza Nunes, baiana, oxente, advogada trabalhista e sindical, sócia e fundadora do escritório Carvalho e Silva Advogados Associados, atualmente presidenta do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, SAERJ, e diretora da Federação Nacional da Advocacia. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu fico muito feliz da senhora estar aqui, porque... Não vamos falar mais senhora, né? Vou falar você, porque a Por gente favor, tem sem formalidade. intimidade. E porque você é uma inspiração para mim. Tenho certeza que para muitas advogadas mulheres, principalmente que agora você é a nossa presidenta do sindicato. Muito obrigada por aceitar esse convite. Yeah. 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 Fernanda, vou também te chamar de Fernanda, sem formalidade de doutores. Eu que estou muito feliz de estar aqui, a convite do IBPEA. Eu admiro muito o trabalho de vocês, acompanho sempre, sou assim, fã número 1, e há muito tempo que eu esperava esse convite. Desde a época da pandemia, que eu vi que vocês davam acolhimento, trazia pautas importantes. Então, só posso parabenizar o doutor Tiago, doutora Jéssica, doutora Fernanda. Vocês são uma inspiração também. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Mas vamos começar falando sobre o início da sua carreira, onde tudo começou, lá no iniciozinho. Porque a doutora Dilza Nunes é uma advogada raiz, né? Não é aquela advogada Nutella que a gente tanto fala. E ela tem muita história para contar pra gente. Então, Fernanda, eu acho que eu já nasci advogada. Eu acho que eu já nasci advogada de uma família que não tinha advogado. Eu vim de uma cidade muito pequena, do sertão baiano, onde não se tinha nenhum fórum. Então, quando tinha algum julgamento, era dentro de um clube, o único clube que tinha na cidade. E eu lembro, tenho uma memória assim, muito recente, você fazendo essa pergunta, que eu ia e ficava pendurada na porta do clube, assistindo o julgamento, porque eu não podia entrar, que era menor. E minha mãe me chamava para dar comida e eu ficava o dia, digo, é isso que eu quero ser. Eu quero ser advogada, porque naquela época eu já tinha um diagnóstico de injustiça, de direito social, e eu acho que eu me fiz advogada desde quando eu nasci. Que máximo. Eu ia perguntar justamente, depois da senhora falar do início da sua carreira, por que a senhora escolheu a advocacia? Acho que a senhora resumiu muito bem, porque se nasceu com isso, a sua vocação, porque não basta a gente ter talento, né? A gente tem que vocação, a gente tem que saber o que a gente quer, qual caminho a gente tem que seguir, tanto o Tiago fala. Mas como é que foi o início? Assim, além dessa motivação, dessa vocação de criança, você fez a faculdade, você já advogou de cara? Como é que foi assim? Fez seu escritório de cara também, que isso é muito importante, que tem muito advogado novo que acha que de um dia para o outro vai abrir um escritório. Não, Fernanda, não foi tão fácil, não. Primeiro que, na época que eu me formei, que eu já tinha a certeza que eu queria fazer uma faculdade de Direito, vieram os problemas que eu não conseguia atingir o meu objetivo. Em Salvador, naquela época, só tinham 2 faculdades. Uma faculdade federal e uma faculdade pública, uma faculdade particular. Se eu passasse na faculdade federal, eu não tinha como estudar, porque eu tinha que trabalhar para ajudar com a sobrevivência da casa. Particular, não tinha condições. E aí eu esperava essa pergunta tua. Foi aí que eu parei no Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro em busca desse sonho. Porque aqui, quando eu vi que tinha um universo, muitas faculdades, eu fiquei encantada. E eu digo, e é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou me formar, e é aqui que eu vou advogar. E não há outra oportunidade, que a história é muito longa, merece vários capítulos. Eu espero um novo convite para terminar de contar essa minha mudança para o Rio de Janeiro. E, assim, quais foram as suas influências, o primeiro passo para a advocacia? Porque a gente sempre tem uma inspiração. Eu sei que a senhora é uma inspiração para muitas pessoas, para muitas advogadas. Mas qual foi a sua inspiração? Então, eu cheguei no Rio de Janeiro e tinha que trabalhar, e trabalhava
numa empresa grande, que hoje nem existe mais, que era a Fininvest. E eu era secretária e eu estava muito infeliz ali, porque não era aquilo que eu queria. Eu queria ser advogada. E foi uma decisão muito difícil de pedir demissão para ser advogada. E eu tinha os compromissos de sobrevivência, ainda tinha, como todo bom nordestino, que não nasceu em berço de ouro, que mandar dinheiro para a família. Então, eu digo, não, minha oportunidade é essa, eu vou pedir demissão e vou tentar sobreviver no Rio de Janeiro. E olha, doutora Fernanda, eu tive muita ajuda nessa cidade. Eu fui parar num escritório, que era um escritório muito grande, de advogados renomados, que inclusive acho que quase todos já faleceram. Foi a doutora Salete Macalós, foi uma excelente juíza, doutora Joselice, doutor Edgar, abriram as portas e me convidaram para trabalhar lá. E eu só tinha 3 meses para sobreviver com o dinheiro da rescisão. E eu cheguei para eles e disse, olha, 3 meses é muito, eu vou mostrar para que eu vim. Eu simplesmente decorei a CLT. Hoje não me pergunte, que eu já não lembro mais de A a Z, mas naquela época eu decorei a CLT e no 2º mês eles já me convidaram para trabalhar num sindicato. Nossa. E aí começou a minha trajetória laborando direito sindical, trabalhando dentro de um sindicato de trabalhadores, que essa é a minha vida até hoje. Que máximo. Gilza, falar que é uma inspiração é meio clichê, né? Porque eu sei que muitas pessoas acabam falando isso e às vezes até da boca pra fora, mas eu acho que você sabe que é verdade. Porque falar aqui, né? Nem todo mundo sabe a minha história, mas eu fui estagiária da Gilza e foi essencial conhecê-la, assim. Eu fui estagiária no Sindesprev, um dos sindicatos que ela trabalha, né? Sei o currículo da Gilza de cabeça, Sindesprev, Sindipetro, já foi do Sindicato dos Bancários, dos Correios, dentre outros. E foi no momento divisor de águas da minha vida, né? Eu entrei na faculdade querendo ser advogada. Mas no decorrer da faculdade, a gente sabe que o direito ele te apresenta um leque de opções. E eu venho de uma família muito humilde, numa comunidade em São João de Meriti. Então, vem muito nessa cultura de concurso que te dá uma estabilidade. E ao meu redor, eu não conhecia nenhum advogado, assim, bem-sucedido para eu ter como inspiração. E aí, vários momentos eu ficava me questionando, será que eu devo advogar mesmo? Será que não é melhor eu ir para concurso? E aí eu conheci a Gilza justamente nesse momento que eu estava decidindo o que eu faria da minha vida. E uma mulher, à época ela era diretora do Sindicato dos Advogados, hoje ela preside, é a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Advogados. Então, se hoje eu sou, foi porque antes de mim ela é. Então, a Gilza, ela abre o caminho para muitas mulheres. Hoje, eu sou diretora do Sindicato dos Advogados e ela é presidenta. E é muito importante as mulheres ocuparem esse espaço de poder até para mostrar para quem vem depois que é possível e o quanto é importante. E, Gilza, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, né? Quando que o sindicato foi fundado? Por que você acha que, depois de tanto tempo apenas, uma mulher conseguiu presidir o sindicato? E como que você faz para equilibrar, né, todos os pratinhos? Advogar para 1000 sindicatos, cuidar da família. Eu sei que você é muito presente na família da Bahia. Diz ela veio de interior da Bahia, numa cidade chamada Euclides da Cunha, para o Rio de Janeiro. Então, como que você faz para equilibrar todos os pratinhos na sua vida? Jéssica, eu estou emocionada em saber que eu fui inspiração, sou inspiração de vocês. Mas vocês tenham certeza que vocês também são a minha inspiração. Vocês têm uma facilidade com a tecnologia que eu continuo sendo alfabetizada. Confesso para vocês. Mas estou muito feliz em que eu não posso ser inspiração. Nós trocamos ideias, nós trocamos experiências. Jéssica, o Sindicato dos Advogados, ele nasceu no dia 6 de setembro de 1934. Ou seja, vai fazer 90 anos. Até então, nunca teve uma mulher à frente do sindicato, o que é lamentável.
Porque hoje nós temos mais de 100 mil advogados no estado do Rio de Janeiro. Nós somos muito mais mulheres no estado do Rio de Janeiro e na advocacia. E até então fui diretora por mais de 15 anos dentro de sindicatos de advogados. E somente agora, e é bom que fique claro, através de uma decisão judicial, é que a Justiça declarou que eu fui eleita presidenta do Sindicato dos Advogados. E isso é importante destacar, porque não foi um processo fácil, não é fácil, porque, como eu disse, no universo de mais de 100 mil, nós temos muita dificuldade de filiação. E aí, quem está nos assistindo, que eu sei que é muita gente, faço um apelo para vocês aqui. Importante filiação do sindicato. É importante fortalecer o nosso sindicato. O sindicato representa uma luta coletiva. Então, nós temos que fazer com que o nosso sindicato tenha cada vez mais representatividade. E para que a gente tenha essa representatividade, nós precisamos da categoria lá dentro. E voltando aqui à minha trajetória, eu consegui, como eu disse, através de uma decisão judicial, eu estou presidenta do Sindicato dos Advogados. Não foi fácil. Tive muita dificuldade de criar, em 2017, a primeira comissão de mulheres advogadas do sindicato. E, valendo o registro, foi a primeira comissão a nível nacional do sindicato. E hoje eu tenho um orgulho de ter passado esse bastão para a doutora Jéssica. Hoje a doutora Jéssica é a presidenta da comissão e a doutora Fernanda, a vice-presidenta. Então, o sindicato está muito bem representado com essas mulheres fortes, empoderadas. Eu fui seguindo todos os seus caminhos, né? Presidindo a comissão, diretora de sindicatos, advogada trabalhista, mas você tá pelo lado do trabalhador e da empresa, né? Tiago, só para não perder o time, eu então, vou te Jéssica, passar... só para não perder o raciocínio, já que você está andando toda a minha trajetória, você será a minha próxima sucessora na presidência. Responsabilidades que sucedem. Nada é impossível. É, muita responsabilidade. Também, já vou fazer campanha. Calma, eu só estou lá 2 meses, doutora. Você vai primeiro me ajudar na construção. Competência para te suceder. Claro muita que tem. Responsabilidade. Olha como é importante, né? Uma mulher abrir o caminho para outras mulheres. Então, por isso que eu iniciei. Se eu sou advogada hoje, é porque antes de mim eu conheci alguém que me inspirou, que me ajudou e que me incentivou, que me fez entender que era capaz. E só para não perder o time, Tiago, de sindicato, é porque você, na sua fala anterior, falou sobre a importância do sindicato. E muitas das vezes a advocacia pensa que se filiar é para aquele advogado que é seletista, mas o advogado autônomo, advogado empresário, enfim, é importante esse advogado e essa advogada também se filiar. E o porquê? Qual é o papel dos sindicatos advogados para a advocacia autônoma, empresária, enfim? Então, é muito boa a tua pergunta, Jéssica. Primeiro que o sindicato é o sindicato da advocacia. Não existe um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras regido pela CLT ou tem qualquer outra modalidade. O sindicato é o sindicato de toda a advocacia. Como eu coloquei, no universo de mais de 100 mil advogados, é quase que impossível você ter hoje lá dentro do sindicato aproximadamente 5 mil filiados e somente 300 e poucos adimplentes. O sindicato se fortalece com a categoria dentro. A luta é coletiva, não é individualizada. Não existe bandeira para o sindicato de carteira assinada, sindicato sem carteira assinada. Hoje, se a gente for perceber no universo desses 100 mil, que eu falo o tempo inteiro, mas é importante para que fique registrado, nós não temos nem 10% de advogados com carteira assinada. A realidade é essa. O que nós temos hoje são advogados, como o IBPEA sempre, nas suas pautas, coloca pequenos e médios escritórios, advogados que são PJE, advogados que têm parcerias com outros escritórios, e assim nós vamos sobrevivendo. O sindicato
tem um olhar diferente, inclusive para os advogados audiencistas. Mas é preciso que essas demandas cheguem a gente. E uma pauta que foi minha bandeira quando eu estava concorrendo nessa última eleição foi trocar o nome do sindicato. Não é o Sindicato dos Advogados, é o Sindicato da Advocacia. Isso aí, Nós vamos Tudo mudar o nosso estatuto muito em breve. Eu espero que tenha respondido a tua pergunta. melhor do que eu imaginava. Adilson, a gente tem tanta coisa para falar e eu gosto muito de saber também do nosso desenvolvimento de carreira. O IBPE, quando ele nasce, a gente vê a percepção de que se alguém fez e deu certo, é um caminho que é possível percorrer. Então a gente sempre fica muito nessa dúvida. A sua história é muito rica e ela ilustra muito das lutas que muitas pessoas têm. E muitos de nós entendemos que às vezes não é possível chegar. Quando é que a gente se sente no caminho certo da advocacia? Fala, caramba, eu acho que agora eu tô no caminho. Você tem um estalo, é uma mudança? Como que é isso, Adilson? Porque assim, a gente sempre tenta falar que o que a gente conversa no BPE não é só para advogado que está saindo da faculdade. Somos todos nós que estamos nos reciclando, tentando entender como é que a gente se mantém na profissão. Quando é que você teve assim, caramba, agora eu tô no caminho certo? Então, Thiago, eu quando me formei, eu tive também a certeza, assim como a doutora Jéssica colocou, falar de Jéssica. Nunca me chamou de doutora, quer Pois chamar é. agora. Eu queria fazer concurso. Eu queria fazer concurso até para ter essa estabilidade, porque também vim de uma família muito humilde, e não só para ter estabilidade financeira, mas a estabilidade emocional. Porque quando você tem sua estabilidade financeira, você consegue dar essa estabilidade emocional para a tua família. E eu digo, vou fazer concurso. E um dos primeiros concursos que eu fiz, eu passei. E foi para delegado de polícia. E eu me deparei com a seguinte situação. Quando eu me vi aprovada, eu digo, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ser delegada, eu não quero ser juíza, eu não quero ser defensora pública, eu quero ser advogada. Então, eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque eu escolhi a profissão que eu queria e a profissão que eu quero morrer trabalhando. Por quê, Thiago? Eu acho que quando você trabalha com amor, não pode dar errado. O teu cliente vai voltar. Eu sou de uma época que não existia essa tecnologia que nós temos hoje. Confesso que eu tenho dificuldade. E os meus clientes são aqueles que eles mesmos fazem propaganda do meu trabalho. E olha que eu tenho uma banca razoavelmente grande para ser de pequeno um escritório. Mas são a fidelidade dos meus clientes, a transparência com que eu trabalho com eles, a seriedade, o respeito. E é óbvio, a gente o tempo inteiro tem que estar estudando. Porque se a gente não estuda, não se atualiza, a gente não pode fazer uma prestação jurisdicional de forma plena e satisfatória. Então, é isso que eu faço. Então, quando eu vejo o meu cliente satisfeito, a gratidão é muito maior minha, a realização é muito maior minha. Então, eu acho que eu estou no caminho certo e tenho certeza, doutor Tiago, que eu também te acompanho, que você também está no caminho certo. É uma fórmula que ela não é padrão, ela não serve para todo mundo. Porque não adianta a gente se formar e a gente achar que no ano seguinte vai ganhar muito dinheiro. E te dou um exemplo disso. Teve uma advogada recém-formada que foi trabalhar comigo e ela, no ano seguinte, ela pediu para sair, porque ela tinha certeza que em um ano ela ia ganhar muito dinheiro. Então, não se constrói uma banca, não se constrói um nome em um ano. E, lamentavelmente, a gente sabe que um processo, ele não começa e não finaliza em 6 meses. A luta é grande. E a gente tem que trabalhar dia após dia. Eu acho que eu te respondi. Pô, excelente. Fernanda? Nossa, eu tô aqui só ouvindo e tô emocionada com as palavras. Até essa questão mesmo de todo advogado recém-formado, tirou a OAB, ele acha mesmo que ele vai ganhar em um dia tudo. E ainda mais com essa gama de coaching jurídicos que fala, eu consigo para você fechar 10 contratos por dia, você ter não sei quantos milhões na sua receita, e não é nada disso. Você construir vou falar a parte de marketing, você construir uma marca, um nome, gera
muito trabalho, muito estudo. E o principal isso é o que eu sempre falo, eu sou professora e eu vejo que tem muitos advogados que eles gostam de ficar ali no limbo, parar de estudar, ou não, tem esse novo CPC aí, mas eu continuo usando a mesma competência, o juiz atende. Eu não quero saber, eu não quero me atualizar. Isso é um erro, porque a gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar sempre. Então, tudo que a senhora falou foi de grande valia, muita inspiração. Mas vamos falar sobre a organização de escritório. A senhora falou da banca que a senhora tem. Apesar de ser como um pequeno escritório, tem bastante cliente. Como é que a senhora se organiza nisso tudo? Como é que é a sua organização de escritório? Como é que são seus estagiários? Eu sei que seus estagiários saem de lá bem sucedidos, a maioria, porque tem uma trajetória muito boa com você. Então, qual é a sua organização principal do seu escritório? Então, Fernanda, não é uma tarefa fácil, não. Te confesso que é uma tarefa difícil. Mas eu acho que a primeira organização é a valorização do cliente. Se eu tenho uma audiência às 9 horas, eu jamais vou marcar o cliente às 10 horas. Porque eu acho que pontualidade é respeito. É sinônimo de respeito. Ele só vai ter aquele processo. Então, eu tenho que valorizar isso. Não importa que eu tenha 200, 300, 500, 1000 processos. O dele é importante. Então, eu acho que a organização começa com a tua agenda. Então, e eu trabalho em outros sindicatos. Eu sou empregada de outros sindicatos. Então, a minha vida tem que ser equacionada entre meu trabalho no escritório e o trabalho nos sindicatos. E óbvio que eu tenho uma staff dentro do escritório que me ajuda nessa organização. E quando o cliente agenda para falar comigo, ele só quer falar comigo. Não obstante, as pessoas que trabalham comigo também acompanham o atendimento. Porque o cliente também tem que ter segurança. Não é? Porque lá no meu escritório, Fernanda, eu até brinco, às vezes eu consigo, tenho certeza que vocês também, você pega uma petição, você vai dar uma olhada. Não, essa daqui entrou na internet, clonou isso. Então, não tem uma redação, você não tem alma naquele processo. Então, se você, e a Jéssica aí pode falar isso com bastante propriedade, uma peça minha, você vai logo identificar que a autora daquela peça processual foi eu. Então, eu acho que no teu trabalho tem que ter a tua alma. E eu tenho certeza disso, que a Jéssica trabalha assim, e você trabalha assim, e o doutor Tiago trabalha assim. E eu achei legal essa fala, né? Quando você até diz assim, que eu não sou muito boa em tecnologia. Você reconhece que a tecnologia acabou, assim, avançando muito e não deu para acompanhar tanto. Você sabe o mínimo, obviamente, peticionar. Mas o que você faz? Você se cerca de pessoas que sabem. Então, você entende que, apesar de você não saber tanta coisa de tecnologia, não adianta você brigar com a tecnologia. Você entende que você precisa dela para sobreviver do seu escritório e você contrata pessoas qualificadas para suprir a sua deficiência, né? Então, Adilza, foi muito legal essa sua análise de entender. Eu não acompanhei o avanço tecnológico, então é uma deficiência minha. Mas você entende que não dá para brigar com a tecnologia. Você vê quais são as suas deficiências e contrata profissionais capacitados para isso, o que vai suprir essa deficiência. Legal, você já tem um escritório consolidado há mais de 30 anos e você tem um poder econômico para contratar profissionais em cada deficiência sua para ir suprindo. É tecnológica? Contrato. É um software jurídico? Contrato. É para gerir pessoas? Eu contrato. Ok, você entende a importância de cada área, você entende que é necessário ter uma gestão para ter um escritório consolidado há tanto tempo, mas e os advogados menores? E o escritório pequeno e de advogados mais velhos que não conseguiram acompanhar esse avanço tecnológico? Você acha que a tecnologia ela é tão disruptiva a ponto de excluir alguns profissionais no mercado? Como que você encara isso? E a tecnologia você entende como uma concorrente ou, de repente, como uma aliada? Pergunta não tão fácil de responder. Não mesmo, mas eu acho que a tecnologia ela é hoje imprescindível na vida da gente.
ela é minha aliada. Ó, hoje eu distribuí uma ação dentro da minha casa, dentro do meu escritório, isso é um avanço. Então, na realidade, quando eu digo a minha deficiência, é que eu ainda estou em estágio de namoro, entendeu, Jéssica? Em estágio de namoro. Flertando ainda. Mas assim, tá num processo muito legal, tá muito bacana. E eu acho que o mundo hoje é tecnológico, não existe outra forma. Você vai num banco, você não vê mais caixa no banco. Você vê as pessoas ali tentando, ninguém anda mais com dinheiro. É tudo Pix, é toda tecnologia. Então, eu acho, sim, as pessoas que têm mais dificuldade vão se adaptar, sim, porque é um facilitador. E é uma das coisas também que nós vamos fazer no sindicato, eu tenho muitas ideias, é criar uma comissão para ajudar os advogados, exatamente esses advogados que têm essa dificuldade. Entendeu? Os projetos são grandes, a vontade de acertar é muito grande, por isso que eu digo, eu só estou com 3 meses lá no sindicato, mas eu estou assim, com tanta sede em entregar um bom trabalho para a categoria que eu posso garantir para vocês. Eu não termino essa gestão sem concluir, no mínimo, uns 10 projetos que eu tenho em mente. E eu tenho uma equipe de diretores que muito me orgulha. E um deles são vocês 3. Vocês fiquem sabendo. Eu estou com os melhores aqui, inclusive na tecnologia. Então, não dá para a gente ficar fora desse mundo tão essencial. Depois de 90 anos o sindicato sendo presidido por homens, né? Tava na hora de uma mulher. Com todo respeito. Lógico, mas faz, homens, mas faz muito sentido. E agradeço até a Adilza ser essa referência de advocacia, de uma advocacia moderna, de uma advocacia de muita luta e fibra. Adilza, obrigado. A gente não tem nem como agradecer a você, não só por hoje, mas por todo o incentivo que a Adilza vem trazendo, pessoal, que não sabiam, mas a Adilza é uma incentivadora do IBEPE há muito tempo. Desde a época da pandemia, a gente editou algumas revistas e ela foi capa de uma delas. Trouxe uma entrevista super divertida, a gente no YouTube, nas nossas casas. Foi super tenso aquele período e foi maravilhoso. Queria agradecer. Pedindo para você deixar um recado final, falando, pessoal, que a gente vai ter que ter o 2, porque a gente tem muita coisa ainda para conversar com a Adilza, e a gente está com vários projetos que a Adilza vai pertencer também a esses projetos. Mas antes, Adilza, de te passar a palavra final, já te agradeço, queria deixar com a Fernanda também, para ela fazer o desfecho dela. Obrigado, Fê. Que isso, obrigada, Thiago. Eu só queria falar uma frase que eu li recentemente, e com certeza a doutora Adilza faz parte disso. Estar cercada por mulheres incríveis faz o percurso ficar mais leve. Fernanda Mello. Então, muito obrigada por fazer o meu percurso mais leve, tanto na minha vida profissional e pessoal. Te agradeço muito. Muito obrigada, gente. Olha, eu juro que eu estou emocionada com tanto carinho, com tanto acolhimento. Uma tarde mais do que especial. E eu estou sempre à disposição do IBEPE. E pela oportunidade de estar aqui, das pessoas que não me conhecem, me conheceram um pouquinho da minha trajetória. Espero outros convites, doutor Thiago, doutora Jéssica, doutora Fernanda. E adorei tomar esse café com vocês. E é pena que passa tão rápido. E estou muito feliz aqui de compartilhar. E queria só por último, Ricardo, se vocês me permitem, fazer um apelo aqui para toda a advocacia. Filia seus sindicatos advogados. Mulheres, precisamos de vocês. Homens, precisamos de vocês. A advocacia agradece. Sindicato forte, sindicato combativo e representativo. Até a próxima. Essa hora que a gente bate palma, pessoal. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e fiquem ligados em todas as entrevistas. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.